a obra que marcou a gestão de Jackson. Foi inaugurada a obra 60 dias depois que Jackson saiu do governo. Entendeu? 60, 90 dias. Mas foi toda a obra executada por Jackson. A modernização do Ateneu Sergipense. A modernização do Ateneu Sergipense foi uma epopeia. Por quê? Porque em 2015, no mês de agosto, teve uma tempestade, dessas tempestades que tem periodicamente. Teve uma tempestade em Aracaju que o Ateneu entrou em polvorosa. A água descia do primeiro andar como se fosse uma cachoeira. E foi um horror esse dia, foi um dia terrível. E quando a chuva passou e acalmou, a gente teve que tirar os alunos de lá de dentro, a chuva passou e acalmou, eu mandei a engenharia inspecionar o edifício. A engenharia condenou todo o telhado do Ateneu. A engenharia fez um laudo dizendo que, em alguns lugares, a laje do teto corria o risco de desabar. Então, você imagine o risco que é isso num prédio que tem 1.000 alunos dentro. O telhado com risco. Resumo da ópera. A gente tinha acabado de concluir a reforma do prédio da antiga escola normal. Eu imediatamente tomei a decisão e levei para aquele prédio os alunos do Ateneu. E aí, por segurança, a gente contratou serviços de arquitetura, de engenharia e arquitetura, para planejar o que fazer. E, além disso, o Ateneu tinha outros problemas. Aquele edifício do Ateneu foi construído pelo governador Arnaldo Garcês nos anos 40, final da década de 40, e entrou em funcionamento no início dos anos 50. O Ateneu, desde a segunda metade do século XIX, foi até a chegada da Universidade Federal de Sergipe a mais importante instituição educacional sergipana. 2020 fez 150 anos. Foi criado em 1870. O Ateneu foi o primeiro centro de excelência do estado de Sergipe, a primeira escola de ensino médio integral, e foi instalada pelo governador João Alves e pelo secretário de Educação Marcos Prado Dias, 2003 para 2004. E era um prédio antigo, dos anos 40, da arquitetura e da engenharia dos anos 40. Então, é um prédio que tem 3 pisos e não tem elevador, nem rampa. Na época, a engenharia não estava cuidando com esse olhar, a arquitetura não tinha esse olhar, e a legislação não impunha e não cobrava isso. Então, resultado. Mas isso era uma cobrança permanente, que a gestão recebia do Ministério Público, adequar o Ateneu às normas legais. E aí a gente aproveitou para fazer uma reforma completa no Ateneu. Por exemplo, o Ateneu se transformou em escola de ensino médio integral e não tinha um refeitório. O aluno passava o dia todo lá dentro, na hora da refeição, ia na cozinha, recebia um bandejão e se acomodava no galpão, em algum canto, para fazer a refeição. Então, resultado, nós fizemos isso tudo. O Ateneu, com 1.000 alunos lá dentro, em tempo integral, não tinha um lugar para os alunos tomar banho. O aluno passava o dia todo lá sem ter condições de tomar banho. Nós fizemos uma bateria de banheiro com chuveiro, com armários individuais para guardar os pertences. Então, o prédio a arquitetura ajustou o prédio às necessidades de uso que ele tem agora e aquilo que a legislação contemporânea exige de um edifício de 3 pisos, que é frequentado por 1.000 alunos e mais de 100 professores diariamente. Outra coisa, mandamos refrigerar o Ateneu todinho. Todo o Ateneu hoje refrigerado. Quando se fez o projeto, que o projeto ficou pronto, a conta representava 8,5 milhões de reais para reformar o Ateneu. 8,5 milhões construir um edifício, constrói. Mas você já viu a quantidade de metro quadrado? Aquele edifício, ele está construído em 4 quarteirões. Ele é uma quadra completa, toda edificada, toda urbanizada.
Não tem 1 metro de terra lá dentro que não seja urbanizada. Bote o seguinte, um edifício que tem 100 de comprimento e que no outro lado tem 100 de comprimento e que no outro lado tem mais 100. Aí você transforme isso em metro quadrado e veja quantos metros quadrados de telhado são. Aí você bote aí madeira, bote aí calhas, dutos para correr a rede elétrica, tubos para correr a refrigeração que foi instalada no edifício todo e veja quanto custa esse telhado. Precisava de 8,5 milhões. O Tesouro do Estado em dificuldade. Dilma Rousseff prometeu, eu negociei com o ministro, e quando o processo de negociação estava sendo concluído, entrou Aloysio Mercadante. Eu fui negociar com o Mercadante. Eu me relacionei muito bem com ele. Mas quando a gente estava negociando, veio o impeachment de Dilma. Teve que zerar e começar de novo. Eu fui negociar com Mendonça Filho, que foi o primeiro-ministro da Educação de Temer. Certo. É uma pessoa de facílimo diálogo. Um cara muito sensível e Mendonça se encantou com o projeto. Só que Mendonça sai para ser candidato a governador de Pernambuco. Aí entrou Antônio Roscielli. O que é que eu vi? Quando chegou no momento do impeachment, eu disse, Jackson, se a gente ficar esperando pelo governo federal, você vai sair do governo desmoralizado, como o governador que fechou o Ateneu. Eu disse a ele, eu tenho uma sugestão. Eu tinha tirado do Banco do Brasil, isso me custou um problema monstruoso pessoal, a conta Fundeb. Por quê? Eu me irritei porque eu fui pedir ao Banco do Brasil patrocínio para fazer um seminário de formação de professores para o ensino médio integral e o Banco do Brasil disse não. Sabe quanto é que custava esse patrocínio? R$30 mil. Fernando Mota foi me pedir e eu atendi. A gente deposita isso aqui. Ele chamou o Fernando Mota para uma reunião e disse, você vai pagar a reforma do Ateneu, é 8,5 milhões. Ainda pediu uma coisa, deixa esse dinheiro reservado no banco, não transfira para conta única, o secretário da Fazenda vai gastar. E chamou o secretário da Fazenda na época para participar dessa reunião. Entendeu? E com o dinheiro do Banese, com recursos doados pelo Banese, a gente fez o convênio, o Banese financiou, pagou a reforma, atendeu 8,5 milhões. Quando a gente foi começar a obra, a empresa, a segunda, que ficou em segundo lugar na licitação, com a diferença, as 16 ou 18 mil reais, entrou com ação na justiça e nós ficamos por 8 meses proibidos de assinar o contrato, com a decisão liminar dizendo que se eu assinasse eu estava condenado ao pagamento de multa diária. Enquanto isso, eu estava todo dia com artigo na imprensa me chamando de incompetente, os estudantes na rua fazendo o meu enterro, o movimento estudantil, porque eu não iniciava a obra. Entendeu? Mas, felizmente, fizemos a obra, deixamos a obra pronta. Jackson saiu, 60 dias depois, o governador Belivaldo inaugurou o edifício. Tá lá, é um edifício maravilhoso, uma escola pública digna. E é uma escola de ensino médio integral.